Boa noite, amadas. A paz do Senhor. Paz do Senhor, graça e paz. Glória a Deus por nós estarmos aqui na casa do Senhor para adorar a Ele, para exaltar a Ele, para dizer que Ele é tudo em nossas vidas, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Estamos muito para agradecer ao Senhor, né, queridos? Muito para agradecer. Eu queria começar com o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Com saúde, Jesus. Senhor, tem nos dado fôlego de vida, Pai. E nós queremos, Senhor, entregar este fôlego com louvores a Ti, Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, abençoa, Jesus, a cada um que está aqui, que não olhou ao frio, mas escolheu, decidiu estar na Tua casa para Te adorar. Honra a cada um, Senhor, com essa decisão, com essa escolha, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, este culto, recebe, Jesus, os louvores, usa, Senhor, a Kátia na palavra, Senhor, que o tema tão forte e fundamental para nossas vidas, que é sobre o Teu Espírito Santo, que nós dependemos, Senhor, para conseguir viver neste mundo, jaz no maligno. Então, Senhor, recebe o nosso louvor, para a glória do Teu nome. O primeiro louvor que nós vamos cantar fala sobre cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. E em 1 Pedro diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, né, amadas? Nós muitas vezes estamos passando por vales, por montanhas, mas diante de mares que às vezes parece que não vão se abrir, mas a nossa fé, a nossa perseverança nos faz crescer e termos experiências lindas com Jesus. Então fique firme diante do que você possa estar enfrentando, se é enfermidade, se é financeiro, se é problemas da família, se é problemas espirituais com você mesmo, mas fique firme porque você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Amém? Vamos cantar então, cada vez que a minha fé é provada, Tu nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Desde o início. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me e impedir. não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. É cada dia que você vai usar a tua fé e mover no sobrenatural. É cada dia. E o que significa? Não andar pelo que você está vendo, pelo que você está escutando, mas pelo que você crê. Você crê que o Senhor está trabalhando a teu favor. Vamos crer nisso. Aí isso, se você crer, vai gerar paz no teu coração, vai tirar a ansiedade, porque você está crendo, né? Que o Senhor fará o impossível acontecer. Nós vamos cantar agora Jesus, Salvador. Eu queria ler um texto que diz aqui em Tiago: mas na nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, disse Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus, senão eu. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos declarar: meu Jesus, Salvador, outro igual não há, outro igual não há, único Rei, único Senhor, único Salvador. Amém? Glória a Deus.
Meu Jesus, Salvador. Declare. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som Poderoso. de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Senhor. Descansamos nas tuas promessas, Pai. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som Esse poderoso nome. de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Senhor. Descansamos na tua fidelidade, Senhor. Que diz que o Senhor nunca nos desamparará. Que o Senhor Jesus está sempre conosco, que o Senhor trabalha na vida daqueles que estão confiando em Ti. Senhor, nós confiamos, Senhor, que Tu és o nosso bom pastor, por isso nada nos faltará. Senhor, obrigado, Jesus, porque Tu és fiel, Senhor. E nesta noite queremos nos entregar cada vida aqui. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. O
O Senhor conhece os impossíveis que cada um tem enfrentado. O Senhor conhece, Senhor, se tem algum mar que está fechado aqui diante do teu povo. Senhor, não sei se estão lá no monte dando glória, ou se estão atravessando desertos, Senhor, Senhor, clamando por vitória, clamando por milagre. Senhor, eu sei que Tu és um Deus que está presente nas horas da angústia. Tua palavra nos diz que muitos dias serão, Senhor, muitos dias difíceis, mas que o Senhor nos daria vitória. Senhor, muitas são as necessidades, mas, Senhor, nós cremos que Tu és, Senhor, o Jeová, Senhor, Jeová de Sequenu, Jeová Rafá, Jeová, Senhor, Shalom da paz. Senhor, Tu és o grande eu sou. Então, Senhor, vem manifestar-te nesta noite sobre o Teu povo. Senhor, visita, Senhor, a família de cada um. Filhos, Senhor, dá-nos vitória, Senhor, guarda eles aonde eles estiverem. Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, o Dudu, Senhor, a qual nós estamos clamando, certeza de vitória, Senhor. Visita, Senhor, esse novo ciclo que Ele vai fazer agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado força até aqui, e o Senhor será com Ele até o fim. E Senhor, com certeza de vitória, Senhor. Queremos, Senhor, dar rajadas de glória, Senhor, quando Ele receber aquele certificado, curado, Senhor, para a glória do Teu nome. Visita, Senhor, a Cláudia Regina, que também está fazendo esse ciclo de tratamento. Meu Pai, dá graça para a Tua filha, dá força. Deus, e nós cremos também na cura da Tua filhinha. Mas só nisso, Senhor, que vai começar, Senhor, então, um ciclo de radioterapias também. Tem misericórdia da Tua filhinha. Dá, Senhor, força e graça. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Jesus. Pedimos pelo Eliezer, Senhor, onde ele está ali, naquele leito de dor, aquele leito de enfermidade. Senhor, muda a sorte do Teu filho. Muda, Senhor, muda a história do Teu filho. Faz um milagre ali. Senhor, cremos que o Senhor tem poder. Diz, Senhor, basta um toque Teu, Senhor. E Ele, Senhor, vai começar a mover braços, vai começar a mover mãos, vai começar, Senhor, vai se livrar daquela tráqueo. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus dos milagres. Pode, Senhor, a última palavra, Senhor, não é dos médicos, mas é Tua, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus dos impossíveis, e o Senhor fará. Nós cremos, Senhor, por isso veremos a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre portas, Senhor. Envia clientes para aqueles que trabalham, Senhor, com as suas mãos, produzindo, Senhor, suas coisas, Senhor. Prepara clientes, abre portas de emprego, em nome de Jesus, com excelência, para aquele que clama por um trabalho. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesta noite, usa a Kátia poderosamente, fala conosco a importância, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Dependemos do Espírito Santo, Senhor, para nos dar, Senhor, graça, nos dar força, acrescentar fé, para que nós possamos, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, na ousadia do Teu Espírito Santo, repreender todo o ataque do inimigo, toda a investida das trevas contra nossas vidas, Pai. Somente na graça e na força do Teu Espírito. Então usa a Tua filhinha para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco. Temos, Senhor, estamos ansiosos para ouvir a Tua palavra, que é pão para nossas vidas e nos alimentará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és Deus. Obrigada, Emília. Pode se sentar. Mantenha seus olhos fechados. Senhor, queremos declarar que Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. E eu sei que para Ti não importa se há uma multidão de pessoas ou se há 2 ou 3, porque o Senhor se faz presente quando há fé,
quando há sinceridade no coração, quando há desejo de te encontrar, então o Senhor se faz presente com o teu amor. Muito obrigada pela tua presença, Senhor, por tudo que o Senhor faz, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará. Muito obrigada. Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra humana, mas que seja vinda somente de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode pôr a imagem. Isso. Eu quero que essa imagem fique aí, porque quando eu pensei em falar sobre o Espírito Santo, eu pensei, eu quero trazer uma imagem que lembre. E quando eu bati o olho nessa imagem, eu falei, ai meu Deus, como eu queria estar naquele dia que ele veio sobre os discípulos com chamas de fogo, com muitas línguas diferentes, com um mover transformador. Foi maravilhoso, eu tenho certeza, não estávamos lá, mas com certeza foi muito lindo. Mas também foi lindo o nosso encontro com ele, não é verdade? Tenha sido de joelhos no nosso quarto, tenha sido na igreja, no meio do louvor, tenha sido no meio de uma pregação, porque ele também faz isso. Mas, sim, tivemos um encontro com o Espírito Santo. E que o nosso coração queime como esse fogo por Ele, para Ele. Amém? A pessoa do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que não é fácil falar do Espírito Santo. Porque é muito rico esse tema. Ele é imenso. E tem muita coisa para aprender sobre ele. E por isso, tem muitos, mas assim, muitos versículos mencionados nesse estudo. Mas eu destaquei alguns para colocar aqui. Os demais são as referências. Depois, se vocês quiserem, me peçam que eu mando pelo WhatsApp o estudo inteiro, tá bom? Então, eu queria falar isso antes, porque caso eu não vou correr, porque é muita coisa, eu não vou correr. Porque com o Espírito Santo não dá para correr. Se acaso quando estiver no tempo de finalizar, eu estiver ainda na metade, eu vou deixar a segunda parte para a próxima quarta, tá bom? Combinado? Então, glória a Deus. Eu quero primeiro ler uma frase de Kenneth Hagin, que diz assim: mas, veja, a fé e obediência que contam, é a fé e obediência que contam para Deus. É melhor seguir a direção do Espírito Santo e fazer o que ele diz para fazer. Isto sempre traz resultados. O Espírito Santo sempre guiará em linha com a palavra de Deus. E o que ele lhe diz para fazer sempre funcionará. Quem disse isso foi um escritor cristão chamado Kenneth Hagin. E é isso. O Espírito Santo, ele fala. E quando ele falar, faça, porque funciona. Quando ele fala, faça. Não discuta com o Espírito Santo, porque ele sabe o que diz. E ele sempre vai dar o melhor para você e direcionar você para o melhor. Amém? Quando que se ouve do Espírito Santo por primeira vez na Bíblia? Em Gênesis 1, não é? É a primeira vez que se refere ao Espírito Santo. Diz, Gênesis 1, 2, diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E em outra versão diz a face do abismo. E o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. Então, aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece sobre o Espírito Santo. E é lindo pensar, né? Como foi isso? O Espírito se movendo sobre a face das águas, só esperando as ordens de Deus. Em toda a Escritura, em toda a Bíblia, vemos a pessoa do Espírito Santo presente. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa. E por isso ele tem os mesmos atributos de Deus e do Filho. Quais seriam? Onipotência. O Espírito Santo é onipotente. Romanos 15, 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Ele é onipotente. Ele é onisciente, assim como o Pai e o Filho. Isaías 40, 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, quem o instruiu? Ele não precisa ser instruído, porque ele é onisciente. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, que eu amo, não sei vocês, mas eu amo esse salmo, de 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, seria na sepultura, também é outra tradução, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Também o Espírito Santo tem um outro atributo, que aliás são muitos, né? Mas nós vamos falar só de alguns: onipotência, onipresença, onisciência, soberania. Em João 3,8 e eternidade, em Hebreus 9,14, etc. Muitos atributos que pertencem à Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma pessoa. Não uma força, uma energia, uma influência, como muitas pessoas pensam. Sabia que muita gente acha que o Espírito Santo é uma energia? A gente vai ver que não. O Espírito Santo opera em todas as esferas: física, moral e espiritual. Vamos ver aqui alguns símbolos, algumas figuras do Espírito Santo na Bíblia. Fogo. Quem já viu, né? Cadê a minha figura linda que estava ali? Quem já viu na Bíblia referências do Espírito Santo como fogo? Isso tem a ver com limpeza, purificação, zelo ardente. Mateus 3, 11, 12. E eu vou ler Atos 2, 3 e 4, que diz: E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito as capacitava. E a Bíblia fala, esse texto está falando disso aqui, né?
esse momento da descida do Pentecoste. E a Bíblia fala que havia ali muitas pessoas de muitas nações diferentes. E o Espírito Santo capacitou os seus discípulos, que na ocasião eram 120, para falarem em muitas dessas línguas, dessas nações que estavam ali, sobre as grandezas de Deus. Imagine você chegar numa reunião, você não é crente, aí você chega numa reunião de crente, você veio lá da Ucrânia, por exemplo, eu não sei qual que é a língua que eles falam lá, né? Mas você chegar e começar a ouvir alguém falando na sua língua, para você. Imagina o coração daquelas pessoas que estavam ali, que tinha, sei lá, gente da Grécia, tinha gente da Itália, de vários lugares, ouvindo sobre as grandezas de Deus na sua língua. E muitos naquele dia se converteram. É muito lindo isso. O que mais? Que outra figura tem o Espírito Santo na Bíblia? Vento. A Bíblia fala que esse evento aqui começou com o som de um vento muito potente, muito forte. Era o Espírito Santo chegando. Simboliza a obra soberana e regeneradora de Deus. Ezequiel 37:9 fala do texto dos ossos secos. E cita isso também. Que eles foram transformados, veio esse vento, e eles foram transformados, aqueles ossos, num grande exército. Quando vocês puderem, leiam, esse texto é fantástico. Ezequiel 37:9, ele é longo, então leiam em casa. Atos 2:2, que se trata do Pentecoste. Outra figura do Espírito Santo, água. Rios de água viva. João 7:38, 39 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estava falando do Espírito Santo. Ele estava aqui se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Águas que inundam as nossas almas, purificando, refrescando, saciando a sede e nos tornando frutíferos para Deus. Esse é o poder do Espírito Santo, águas purificadoras, águas transformadoras no nosso interior. Amém? Isaías 44:3 diz: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Também nós vemos essa promessa do Senhor, que teve várias no Velho Testamento, lá em Joel 2:28. Também o Espírito Santo tem uma figura interessante na Bíblia, que é a de selo. É engraçado que quase não se fala muito de selo hoje em dia, né? Parece uma coisa ultrapassada. Mas, na verdade, se a gente pensar no selo de qualidade, ainda se fala muito disso, não é verdade? Então, pense no selo. O Espírito Santo nos marca com o selo, como propriedade de Deus. E nós temos que conservá-lo até a sua volta, a volta de Jesus. Este selo precisa estar em nós. E as pessoas precisam ver esse selo em nós. Para comprovar isso, Efésios 1:13, 4:30, 2 Coríntios 1:22 e 5:5.
Azeite é outra figura do Espírito Santo. No Antigo Testamento, era usado para ungir reis e sacerdotes e capacitá-los, revesti-los com a autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual. A gente vê isso em Salmo 133, 2, também o Espírito Santo aqui, como o azeite, ele é símbolo de alegria também. Isso está em Salmo 45, 7. Já no Novo Testamento, quando alguém está enfermo, diz a Bíblia, deve-se chamar os presbíteros para unção deste enfermo e oração para a cura. Tiago 5, 14 e 15. Outra figura, e essa é a última figura, depois eu vou entrar nos nomes do Espírito Santo. A figura da pomba, né? Não podia faltar, não é verdade? Símbolo de pureza, amabilidade, doçura, simplicidade e paz. Isso está em Mateus 3,16 e 10,16. 1. Vamos entrar agora mais no Espírito Santo, sobre os nomes dele na Bíblia. Que nomes que a gente acha na Bíblia que se refere ao Espírito Santo? Espírito de Deus é o primeiro, pois ele executa a vontade divina. Por isso que ele é chamado de Espírito de Deus. Gênesis 1 e João 1, de 1 a 5. O segundo, Espírito de Cristo, também é chamado assim. Filipenses 1,19, 1 Pedro 1,11. E eu vou ler Romanos 8,9, que diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Então, para pertencer a Cristo, devemos ter o selo glorioso, que é o Espírito de Cristo. Outro nome. Consolador, em outras versões, diz conselheiro. Do grego, parakletos, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, para ajudá-lo em qualquer eventualidade. Que lindo, né? Pensar no nosso conselheiro, nosso consolador dessa forma. Ele está o tempo todo ao nosso lado. João 14, 16, 17, Atos 9, 31. Fala sobre isso. Outro nome do Espírito Santo, Espírito da Verdade. Eu gosto muito. Ele glorifica o nome de Cristo. João 16, 13 e 14 diz: Quando, porém, o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Jesus falando. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade e glorificará meu nome. Outra forma que o Espírito Santo é chamado na Bíblia, Espírito do Senhor. Ele traz sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor. Isso está lá em Isaías 11, 2.
Agora, o segundo ponto aqui que eu quero trazer é: o Espírito Santo tem personalidade. E isso tem a ver com o título, a pessoa do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, tem uma personalidade, não é verdade? Primeiro, ele possui intelecto. 1 Coríntios 2, 10 a 13, fala que ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se você quer ter conhecimento dos pensamentos de Deus, de como Deus pensa, seja sobre você, sobre o mundo, sobre o que for, procure o Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo, porque ele sabe quais são os pensamentos de Deus e ele vai te falar. O Espírito Santo tem emoções. Kátia, sério isso? Sério. Sim, ele tem intelecto e tem emoções como pessoa que é. Você não tem intelecto, emoções e vontade? O Espírito Santo é uma pessoa. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo, preste atenção. E Tiago 4:5 diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora, minha pergunta para vocês: energia se entristece ou sente ciúmes? Não. Logo, o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Pessoa se entristece e sente ciúmes. Tenha isso em mente. Quando você pensar em fazer qualquer coisa que você sabe que não vai agradar a Deus, pense: não quero entristecer o Espírito Santo, então não vou fazer. Amém? Quando você pensar que você não é amado, lembra, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele te ama. Ele não quer dividir você com este mundo. A Bíblia fala, Jesus disse que estamos neste mundo, mas dele não somos. Por quê? Porque somos de Jesus. Somos do Espírito Santo. É por isso que ele tem ciúmes. Quando, em algum momento, nossa mente ou nosso coração ou nosso corpo quer agradar o mundo, ele sente ciúmes. Porque é uma pessoa. E a outra faceta ou a parte da personalidade do Espírito Santo é a sua vontade. Ele também tem vontade. Lá em 1 Coríntios 12, 11, diz que ele distribui os dons como quer. Isso é vontade. Então, falamos um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. Agora vamos falar algumas ações dele, ó. Ele move pessoas. Isso está em 1 Samuel 10, 6, Ezequiel 37, 1, 2, 2 e Lucas 4, 1. Quando fala que Jesus foi levado ao deserto, porque o Espírito Santo move pessoas. Ele ensina. E ele lembra. Isso é coisa de gente, não é? De pessoa
quem ensina e lembra é uma pessoa. João 14, 25, 26 diz: estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falando isso. Agora, para o Espírito Santo poder me lembrar de tudo que Jesus falou, eu preciso primeiro saber o que Jesus falou. Senão ele vai lembrar o quê? E o que Jesus falou está nas Escrituras. Se eu ler, se eu estudar, se eu meditar, se eu me apaixonar pelas palavras de Jesus na Bíblia, o Espírito Santo vai me lembrar dessas palavras em todo tempo, em todo lugar também. Quantas vezes você e eu estivemos em alguma, sei lá, num ônibus, num metrô, andando na rua, e o Espírito Santo te lembrou algo que Jesus disse? Se não lembrou, é porque você precisa ler um pouquinho mais. Não é verdade? Eu e você. Todos nós precisamos ler mais, para que o Espírito Santo tenha o que falar com a gente. Glória a Deus. O Espírito Santo também, ele ordena. Se ele não é uma pessoa, como é que ele vai ordenar alguma coisa? Isso nós aprendemos em Atos 8, 29, quando ele falou a Felipe. Em Atos 10, 19 e 20, quando ele fala a Pedro, ele dá uma ordem a Pedro. E 13, 2, quando ele dá ordem aos discípulos. Então, ele ordena. Também, o Espírito Santo, como pessoa, testifica de Cristo. Sempre. Isso está em João 15, 26. Que bom, né? Saber essas coisas sobre o Espírito Santo. Há muito mais. E eu me lembrei, enquanto eu estava estudando, né, sobre isso, porque o Reinaldo, faz um mês mais ou menos, falou para mim: Kátia, será que você pode trazer uma palavra sobre o Espírito Santo? Falei: claro, Reinaldo, vamos preparar e a gente traz. Porque se fala pouco, né, sobre o Espírito Santo, e a gente precisa falar mais. E como é gostoso estudar sobre ele. Um terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, não estou muito devagar nem muito rápido, né? A operação do Espírito Santo na vida do pecador. Como é? Ele convence do pecado, o pecador, da justiça e do juízo. João 16, 7 a 11. E ele opera a conversão. É ele quem faz isso, o Espírito Santo, que está em João 3, 3, 5 e Romanos 8, 11 a 14, que fala sobre nascer do Espírito Santo. Esses textos. É ele quem traz você do contexto do pecado para o reino de Deus. É ele, não é a gente. Não é a gente que consegue convencer as pessoas, como eu falei outro dia, que elas precisam de Deus. É o Espírito Santo. Por isso, se você está orando por alguém para que se converta, fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sei que é o Senhor, não sou eu. Então, vai até aquela pessoa, alcança aquele coração. Se esse coração está quebrado, Jesus cura esse coração. Espírito Santo, se esse coração está caído, levanta. Se esse coração está endurecido, amolece, Senhor.
É Ele quem faz essa obra. E glória a Deus por isso. 4. Algumas ações do Espírito Santo na vida do crente. A gente falou do pecador, agora do crente. O Espírito Santo é dado no ato da conversão. Efésios 1:13. O Espírito Santo habita somente no crente. No crente. Isso a gente acha em Gálatas 4:6, Romanos 5:5, que fala que é Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações. É o Espírito Santo. Se você sente falta de amor no seu coração, seja pelo próximo, seja por você mesmo, porque a gente também precisa se amar, porque a Bíblia diz isso. Seja por quem necessitar, peça ao Espírito Santo, porque é Ele quem derrama amor de Deus em nossos corações. 1 João 3:24 também fala sobre isso. A Bíblia diz que o mundo não pode recebê-lo. Então, isso é um privilégio do crente. João 14:17 fala que Ele vive com vocês e estará em vocês. Você pode glorificar ao Senhor porque tem um Espírito Santo na sua vida. Glorifique. E agora uma parte que eu achei tão bonita. Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Penhor, o que assegura o cumprimento de um compromisso. Que coisa linda. Você tem um compromisso com Cristo? O que assegura o cumprimento desse compromisso, e eu vou chamar esse compromisso de casamento, porque somos a noiva de Cristo e um dia haveremos de encontrá-lo para as bodas do casamento nosso com Ele. E o que assegura esse compromisso é o Espírito Santo em nós. Ele é o penhor. Penhor também significa garantia da nossa salvação nesse texto. Fomos selados, lembra do selo? Selo de propriedade, somos dele, de qualidade, ou seja, não somos falsificados, certo? De segurança, ou seja, somos dele, somos obra genuína de Deus, a obra dele em nós é inviolável, por isso o selo. Quando você compra alguma coisa que tem um selo assim, não está escrito assim, se estiver violado este selo, não, se for alimento, não coma, se for alguma coisa, não use, devolve. Agora, o selo do Espírito Santo em nós é inviolável. E isso, eu estava ouvindo, isso eu entendi porque eu estava ouvindo uma palavra do Hernandes Dias Lopes, do reverendo, né? Que lá na igreja chama reverendo, na igreja dele. E é tão interessante, tantas coisas lindas, se vocês puderem ouvir o pastor Hernandes, para nós pastor, falando sobre o Espírito Santo, é muito bom. Ouça, é muito bom. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Aleluia.
Efésios 1, 13 e 14 diz: quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou penhor, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada por isso. Eu acho que vai dar para terminar hoje. Vocês aguentam mais um pouquinho? Amém. O Espírito Santo atesta de que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8,16. Ele é quem dá essa comprovação. O Espírito Santo, isso tudo que eu estou falando faz parte do que ele faz no crente. O Espírito Santo não nos controla, ele nos guia na verdade, alinhado totalmente com a palavra. Isso nós vemos em João 16, 13, Romanos 8, 14, Gálatas 5, 18. Ele nos purifica. É o Espírito Santo quem te purifica. Romanos 1, 4, 1 Pedro 1, 2, Atos 15, 8, 9. Ele nos santifica contra a natureza carnal. Que a nossa natureza carnal, quer sempre nos levar de volta para o mundo. Não é verdade? Sempre. Às vezes você pensa assim, mas ele não tenta me levar para o mundo. Mas quando, a natureza carnal quer me levar, mas às vezes não é só isso que acontece, às vezes dentro da igreja, a natureza carnal quer fazer com que você tenha ações que não condizem com o caráter de Cristo. Dentro da igreja. É o que faz a natureza carnal, porque quando nos convertemos, nós somos regenerados por Cristo para lutar contra essa natureza carnal. Então, mesmo dentro da igreja, quando você pensa que está muito crente, reavalie isso. Porque, às vezes, a gente começa a falar com as pessoas de uma forma que não deveria, olhar para as pessoas de uma forma que não deveria, agir de modo que não deveria e não percebe, porque a gente acha que é muito crente. Então, precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, para que tenhamos o caráter de Cristo. Amém? Ele abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Se você tem dificuldade para entender a Bíblia, clame pelo Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo. Quando você pegar a Bíblia, chame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Vem, porque eu preciso do Senhor para entender isso aqui. Eu não vou entender se o Senhor não me explicar, se o Senhor não me mostrar. Então, Ele nos dá esse entendimento. Ele intercede e Ele ajuda em nossas fraquezas. Olha, até isso o Espírito Santo faz. Já era tanta coisa, que a gente viu, e Ele ainda intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Então, da santificação é 2 Tessalonicenses 2,13, que eu esqueci de falar. Abre o nosso entendimento para conhecer, entender as Escrituras. 1 Coríntios 2, 9 e 12. Ele intercede e ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo capacita o crente para a obra de Deus. Ele nos capacita. Então, não ache
ou que você não sabe e nunca vai saber, ou que você sabe muito para fazer a obra. Não. Quem te capacita é o Espírito Santo. Para cada obra. Para cada obra. Atos 13, 2-4. Também ele fortalece o crente, transformando-o a cada dia. Efésios 3, 16, 17, 2 Coríntios 3, 18. E agora, estou finalizando o último ponto, quinto aqui, sobre a operação do Espírito Santo na igreja. Na igreja, ele impulsiona para a obra missionária. Sempre o Espírito Santo vai impulsionar para a obra missionária. Seja fazendo com que você invista na obra missionária, seja fazendo com que você ore pela obra missionária e por cada um dos missionários, seja fazendo com que você vá para a obra missionária. Sempre o Espírito Santo vai nos impulsionar para ela. Também o Espírito Santo, ele atua no ministério da pregação. É dele que vem a unção para pregar a palavra, a fim de que a mensagem não seja vazia, sem gosto ou sem poder. Pedro, ele pregou em Jerusalém com poder. Vocês lembram que Pedro era um pescador? Humilde, simples, sem cultura, sem estudo. Mas quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele pregou para multidões, com palavras que eu acho que ele nunca tinha visto, ouvido na vida. Mas o Espírito Santo pôs nos lábios dele. Então, ele capacita para o ministério da pregação. Quando ele pregou em Jerusalém com poder, e assim os judeus foram convictos e se arrependeram de haver rejeitado e crucificado o Messias. Foi um evento maravilhoso, poderoso, transformador. Isso está em Atos 2, 37 a 41 e 4, 33. Quanto à igreja, também ele fala à igreja. Atos 15, 28. Em Apocalipse, aparece 7 vezes a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Precisamos estar atentos como igreja ao que o Espírito diz. Isso está em Apocalipse, né? 2, 7, 11, 17, 29, 3, 6, 13 e 22. Certo? Terminando, meus amados, portanto, o que mais nós podemos dizer aqui, senão enchei-vos do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Isso está em Efésios 5:18. Precisamos nos encher. Se você quer encher a sua vida de algo, encha-se do Espírito Santo, porque Ele é quem nos regenera. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo que arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo que nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor Jesus, aproveite esse momento agora e diga a Ele: Senhor, encha-me com o Teu Espírito. Derrama mais do Teu Espírito sobre a minha vida, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, meu coração é Teu. O meu coração tem o selo do Espírito. O selo que traz a garantia de que o compromisso será cumprido.
a nossa junção, o nosso ajuntamento com o Cristo que está para chegar. É o Espírito Santo que nos dá essa garantia na nossa vida, de que vamos nos casar definitivamente para sempre com Jesus Cristo na sua volta. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, bem-vindo. Bem-vindo neste lugar. Bem-vindo na minha mente, purificando meus pensamentos, Senhor. Sejam eles maus, sejam eles de julgamento, sejam eles de confusão, de dúvidas. Purifica os meus pensamentos, ordena os meus pensamentos, Senhor. Diga, Espírito Santo, põe a tua mão sobre o meu coração e traz vida abundante. Tu és símbolo de águas vivas, então lava o meu coração, Espírito Santo, com a tua presença. Sopra sobre este lugar, Senhor. Leva embora tudo que não é teu, Jesus. Sopra sobre a minha vida, Senhor. Leva embora tudo que não te pertence. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo. Faça um pouquinho de silêncio agora, escute o Senhor falando com você. Espírito Santo, te amamos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada por estar conosco, por ser nosso e nós somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche minha vida. Declara isso com o seu coração. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva, poderosa, transformadora. Que entendendo quem tu és, nós possamos nos relacionar de forma mais profunda, mais real, mais intensa, todos os dias contigo, porque o Senhor é aquele que tem o maior interesse em se relacionar conosco. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela não vai ser uma vida relevante e vitoriosa se nós não nos relacionarmos de forma completa com o Espírito Santo. Ele é Deus. E Jesus falou que Ele enviaria, Ele rogaria ao Pai, para que o Espírito Santo viesse e ficasse conosco. Como a Kátia falou, esse é um privilégio que nós temos. Como ela falou, Ele é o Consolador, é aquele ajudador que está do seu lado. E quantas vezes a gente quer resolver as coisas sozinha, na força do braço, e é só a gente pedir, é só a gente falar, é só a gente entender que Deus fez tudo o necessário para que a gente se relacione com Ele de forma pessoal e íntima. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor veio até nós e nos acolheu nos Teus braços de amor, para que nunca mais nós precisamos sair dos Teus braços. Ajuda-nos, Espírito, a entender essas verdades e a nos relacionar contigo de forma completa. E abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, ministra aos corações, Jesus. E, ó Pai, abençoa o lanche que nós vamos comer e também essa noite, que o nosso coração arda como aqueles discípulos em Emaús, com o desejo e a necessidade de estarmos mais próximos e totalmente envolvidos contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.